15:16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que o escolhi para que vão e deem o fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai em dê tudo o que pedires em meu nome. Que, né, para muita gente que acredita, né, que eles ensinam por aí, né, nas religiões, né, que a gente tem que aceitar a Cristo, né, eles falam que a gente tem que aceitar Jesus, né, para ser salvo. Aqui nesse versículo já foi dito, né, já falou tudo que precisamos de ouvir. Nós não temos, né, capacidade de aceitar Jesus, que se depender de nós, nós não aceitamos Ele nunca na nossa vida, né, porque não é isso que a nossa carne pede, nossos desejos carnais pedem, mas sim foi Ele, né, que nos aceitou. Aqui ele estava confirmando. Não foi nós quem os aceitemos, mas sim foi ele quem nos escolheu. Então não existe aceitar Jesus, né, em lugar nenhum. Isso é tudo conversa fiada, né? Isso é conversa para fazer boi dormir, né? Porque não existe que o ser humano aceite Jesus. Eles ensinam, né? Você vai numa religião, eles falam que você tem que aceitar Jesus, né, para poder se salvar, para poder ser salvo. Aqui no versículo, né, está falando, que em João 15:16, não foi nós que o aceitemos, mas sim foi ele que nos escolheu. Então ele nos escolheu e não nós que escolhemos a ele. Porque se dependesse de nós escolher a ele, né, isso jamais aconteceria. Então foi ele que morreu por nós, então foi ele que nos escolheu. Então não acredita, né, nesse papo furado que temos que aceitar Jesus, né, porque foi ele que nos aceitou. O que cabe a nós é receber, né, a salvação do Emanuel, né, do Messias. E isso é o que cabe a nós, né, aceitar o que ele fez, o sacrifício que ele fez por nós, para poder nos salvar, né. E como ele diz, né, tem que se salvar, tem que amar o próximo como a ti mesmo, Deus de todo o coração, né, e afastar-se do mal, né, e fazer o bem para aqueles que têm necessidade, né, que precisam. Não é que temos que aceitar Jesus, porque isso não existe, né, porque foi ele que nos aceitou. Aqui no 17 fala assim: o que eu mando a vocês é isto, ame uns aos outros. Aqui ele está falando, amemos uns aos outros. Quer dizer que a gente amar um ao outro, né? Aí quem ama um ao outro já concordou com a salvação que ele trouxe para nós, né? Você amar um ao outro, é amar a Deus de todo o coração e o próximo como a ti mesmo, né? Que, como diz aqui, que amar um ao outro que é a mesma coisa. Então essa pessoa ia afastar-se do mal, né? Então essa pessoa já está salvo. Quem faz isso já está salvo. Quem ama um ao outro, quer dizer que a pessoa vai ajudar aquele que necessita, né? Com o amor que a pessoa tem incondicional por os outros, né? Ame uns aos outros. Esse é o mandamento mais forte que existe, né? Aqui no 18, fala assim, ó. Jesus continuou-se. O mundo odeia vocês. Lembrem que ele me odeou primeiro. Aqui ele está falando que o mundo odeia nós, né? Que falamos a verdade, né? Se estiver mentindo por aí, o mundo não odeia eles, não, porque estão na mentira mesmo. Estão enganando o povo, então, esses aí o mundo não odeia. O mundo odeia eu e outros aí que tem coragem de falar a verdade, né? Que falam a verdade como é. É esses que serão odiados pelo mundo, né? Esses que pegam meias verdades por aí e não ensinam a realidade, né? Daí jamais será odiado pelo mundo, né? Porque eles são mentirosos mesmo e não ensinam a realidade, então o mundo não vai odiar isso. Mas sim odiar aqueles que pregam a verdade, né? Que falam a verdade da palavra. Esses sim serão odiados pelo mundo. Aqui, agora vamos para o 19. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. Aqui está falando, né? Jesus tornou a afirmar que ele nos escolheu entre as pessoas do mundo. Então, mais uma vez confirmando, né, que foi ele que nos escolheu e nem, não nós que aceitamos ele, né? Como
o pessoal ensina por aí, né, nessas igrejas por aí, né, nessas denominações, né, que igrejas somos nós, né? Mas eles ensinam por aí que as pessoas têm que aceitar Jesus. Não existe ninguém aceitar Jesus. Foi ele quem nos aceitou, ele já nos aceitou. Então o que devemos fazer, o que eu falei, é só concordar com a salvação, né, que ele trouxe por nós, concordar com a sua morte na cruz e já afastar-se do mal e amar uns aos outros, né? E amar a Deus de todo o coração. Isso já basta para você ser salvo. Então não existe aceitar Jesus. Nós não aceitamos Jesus. Igual eu falei, se dependesse de nós aceitar por vontade própria, jamais isso aconteceria, né? Porque não é isso que a nossa carne pede. Então foi ele que nos aceitou. Então a salvação também, nós somos salvos pela graça, né? E não por obras, e não por ir a nenhuma denominação, mas sim pela graça de Cristo, porque foi ele que nos aceitou, e não nós que aceitamos ele. Esse negócio de levanta a mão para aceitar Jesus, faz isso para aceitar Jesus, isso é conversa furada, isso é conversa de quem não entende a palavra. Quem entende a Bíblia jamais andar dando vai andar dando essas cavalgadas, né? Conversando essas cargas d'água e besteira aí, ensinando que não sabe o que está falando. Jesus não, nós não aceitamos ele que nos aceitou. Mas eles não falam isso, né? Muitos até porque mesmo não sabem, né? Muitos também não leem a palavra, outros deles não entendem. Mas muitos sabem, mas mesmo assim não falam. Por quê? Porque eles querem ter domínio sobre as pessoas. Então, como eles querem controlar as pessoas dentro desses sistemas religiosos, né? Então eles não falam a verdade. Eles enganam as pessoas, que é para as pessoas ficarem presas no sistema, né? As pessoas também não buscam a verdade, né? Procurar e ver a verdade onde é que está. E procurar a verdade e estudar por conta própria, né? Aí ficam sendo presos aí, acorrentados pelo sistema, porque por falta de conhecimento. Mas a gente que aprofunda na palavra e vê, a gente não fica preso em corrente de ninguém, né? Porque a gente conhece a verdade. E a verdade está aqui, né? Está na palavra. É só você buscar na sua Bíblia, que tem o mesmo que está na minha, né? Aqui não sou eu que falo, é a palavra que fala. Então todos nós, como eu tive o privilégio, né, dado por Deus, de conhecer a verdade, né? Todos vocês têm, todos nós teremos, né? E todos vocês têm. Então é só buscar, né? E pedir orientação a Deus, que vai ter esse privilégio de aprofundar e conhecer toda a realidade e se desatar dos nós, né? Do sistema. E se desatar das correntes do sistema, né? Então é isso. É só buscar com paciência e com fé e com coragem, né? Que Deus mostrará a verdade.